pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto que é um pouquinho difícil de explicar. Então eu espero que vocês me dêem toda a paciência do mundo e que tentem ao máximo me entender. Bem, nós seres humanos somos seres racionais. Isso quer dizer que nós, entre todas as espécies que existem no nosso planeta, possuímos uma evolução que nos permite raciocinalizar, né? Que nos permite pensar antes de agir. E isso faz com que nós obtenhamos um tipo de inteligência diferente dos outros animais. Dito isso, eu quero dizer para você que as crianças também são seres racionais. A criança até 1 ano mais ou menos, ela é um ser totalmente irracional, porque ela entende algumas coisas, ela entende o que está acontecendo em volta dela, mas ela precisa de assistência ali para suprir suas necessidades, sabe? Necessidades básicas, alimentação e higiene. E um dos meios de comunicação dessa criança, logicamente, é o choro, né? Ela vai pedir auxílio, socorro ali através do choro. Então o instinto dessa criança vai preservá-la, vai fazer com que ela sobreviva, tá? Então nessa parte ela é um ser com instinto. Já a partir de 1 ano, essa criança ela começa a desenvolver uma inteligência racional, tá? Uma inteligência que é desenvolvida de ser humano para ser humano através da nossa cultura, através da nossa família, através das crenças que a nossa família passa pra gente e a gente vai absorvendo, certo? Então, às vezes a gente, como adulto, olhamos para a criança e entendemos que aquela criança não sabe, que aquela criança não tem experiência, que aquela criança não entende e deixamos de explicar as coisas para as crianças para que elas possam de fato entender. O que eu quero dizer para vocês aqui é que sim, crianças são racionais, tá? E a partir de 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho, quando a criança começa já a desenvolver, a falar, a mexer nas coisas, a ter noção de tempo e espaço, é importante você, pai, você que está criando essa criança, conversar com ela, dialogar com ela, explicar as coisas. Então, por exemplo, você vai dar banho nela. Então, vamos tomar banho. A gente precisa tomar banho para tirar a sujeira, ficar cheirosinho, ficar limpinho. Essa criança vai absorvendo esse tipo de informação para dentro de si e ela vai absorvendo isso como um aspecto da vida e criando inteligência a partir sobre isso. E conforme ela vai envelhecendo, é importante que esse tipo de diálogo aumente consideravelmente. Você só não vai instruir a criança o porquê que é importante tomar banho ou suprir as suas necessidades básicas, mas você vai começar a informar essas crianças sobre as coisas do mundo. Então, por exemplo, crianças de 2, 3 anos, de 2 anos e meio, quase 3 anos para frente, elas já entendem o que é certo, o que é errado, elas já entendem o que é banho, muitas já tiraram a fralda, já tiraram a chupeta, sabe? E é utilizando do desenvolvimento do seu filho, que você mesmo está ali vendo todos os dias, que você vai a partir daí começar a dialogar mais com o seu filho e explicar sobre as coisas para o seu filho. Olha, por que não pode mexer aqui? Olha, por que não pode sair correndo? Por que tem que esperar o farol fechar? E isso todos os dias, conforme for passando os anos, até que o seu filho se forme de fato como um cidadão ativo dentro da sociedade, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, com 18 anos o menino já é considerado um de maior e o pai não precisa ficar falando para ele o que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer e os perigos que rodam aquelas situações que ele está se colocando, porque ele já tem discernimento para isso, tá?
Mas até chegar nessa idade, o pai tem que abrir um diálogo com esse filho diariamente para explicar as coisas. Isso inclusive sobre assédio sexual, sobre drogas, sobre violência, sobre o que é certo, o que é errado, sobre crenças, porque elas entendem, tá? Ah, Vivi, como você pode dizer isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos colocar você tem uma criança em casa de 3 anos e ela foi e subiu na cadeira, abriu o armário de mantimentos, jogou todos os mantimentos para fora e aí você viu aquilo. É engraçado? É engraçado. Você vê aquele monte de farinha jogada, a criança toda coberta de sujeira. É bonitinho. Por quê? Porque ela tem 3 anos apenas. Só que aí você repreendeu ela e falou, isso não pode fazer. Mesmo rindo e tal, você repreendeu ela. Aí depois, passou de um tempo, a criança vai fazer a mesma coisa. E aí, você olha pra ela e não precisa mais dizer nada. Ela já entendeu só com seu olhar que aquilo tá errado e ela desiste de fazer aquela mesma ação porque ela já tinha entendido que era errado antes, sabe? E isso é muito importante que os pais e as pessoas que passam tempo ativo da criança façam com a criança, sabe? Estimulem a criança nesse diálogo do que é certo, do que é errado. Porque senão a criança, ela domina a casa e você não tem vida, tá? Porque quem manda na casa é a criança. E hoje em dia acontece muito disso porque os pais têm medo de agir com autoridade com suas crianças porque passam muito tempo fora de casa. Então quando chega em casa, esse pai ou ele vai partir pro lado da agressão e bater mesmo na criança, ou ele não vai fazer nada e deixar a criança acabar com a casa, porque ele não tem ânimo para educar. E ele também não sabe como falar com seu filho, porque ele sabe muito bem que se ele brigar com seu filho, vai chegar um certo momento, principalmente com crianças mais velhas de 5, 6 anos, que o filho vai falar, mas você não me ama. Isso não é verdade. Isso daí é chamado de chantagem emocional, tá? A criança, para se proteger, para que ela não leve bronca, para que ela possa fazer tudo que ela já está acostumada, ela vai fazer chantagem emocional para conseguir aquilo que ela quer. Por quê? Porque elas são crianças racionais, elas são extremamente inteligentes. Então, se você, pai, não for mais inteligente que a sua criança, eu sinto te dizer, mas você vai passar um perrenguinho com a sua criança enquanto ele está crescendo. E é por isso que crianças são sim racionais e precisam sim ter um diálogo constante com elas, tá? Explicar o que é certo, o que é errado e corrigir quando for necessário, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Se você conhece alguém que está precisando de um conselho, que está precisando entender que a criança dela é racional, que ela entende o que ela está fazendo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se inscreve aqui no canal e grande beijo, até a próxima.